Olá, nós vamos falar agora sobre medicina preventiva, sobre um tema bastante interessante sobre saúde pública e que pode cair no Enem, pode cair em vestibulares, concursos públicos. É o seguinte, a medicina preventiva é muito importante para a sociedade, de uma certa maneira, com o objetivo de um envelhecimento saudável, de uma longevidade saudável. Então, se eu tenho uma medicina preventiva, automaticamente eu posso ter ali uma velhice mais saudável. Então, é um tema que a gente pode contextualizar de que maneira? Eu pensei em duas coisas. A gente pode falar tanto da reforma sanitária, que aconteceu um movimento popular, que aconteceu na década de 70, com a vontade, com o pedido de melhorar a saúde no Brasil, então de fornecer uma saúde pública que ainda não existia, que fosse universal. E aí, por causa desses movimentos, por causa dessa reforma sanitária, houve na Constituição Federal a necessidade da criação do SUS, que é um dos sistemas de saúde mais bem feitos na sociedade mundial atualmente. Pode ter seus erros em relação à prática, mas na teoria é uma coisa muito próxima da perfeição. Por quê? Em seu artigo 196, que é um dos artigos que mostram a ideia da universalidade da saúde pública do Brasil, fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, o fornecimento quanto à população, para a população. E nesse artigo fala sobre a prevenção. Fala que a prevenção de saúde é um ponto muito importante. Então, essa forma de dar a saúde pública deve ser pautada na prevenção de doenças, para evitar vários problemas que podem ser gerados depois. Essa pode ser a contextualização no sentido de medicina preventiva, muito positiva, porque ela vai ajudar a prevenir as doenças, obviamente. Então, é melhor prevenir do que remediar, como dizem em uma frase muito batida. E aí, a medicina preventiva ela tem três aspectos. Um é a questão dos exames e consultas periódicas, então você poder fazer esses exames, e os outros dois dentro da ideia do estilo de vida, que seria o consumo de alimentos saudáveis e também a prática de atividades físicas. Ponto. E aí é o seguinte, o que a gente faz então? A gente tem que problematizar. A problematização pode vir através do foco da medicina. Então, se o foco não é a medicina preventiva, o foco é outro. O foco, infelizmente, é a medicina curativa, que tem um modelo hospital-cêntrico como ponto, que é o seguinte, eu estou doente, vou até o hospital para ver a cura para aquela doença. Então, se eu estou com dor de garganta, por exemplo, eu vou ao hospital, o médico passa um medicamento para curar aquele sintoma. Então, é um estilo de medicina voltado para o sintoma, não para a pessoa. E aí, não vai a fundo necessariamente sobre as doenças ou os problemas que eu posso ter a partir daquela dor de garganta, por exemplo. Então, a gente pode questionar e criticar esse modelo curativo, que é bastante eficiente, de certa maneira, mas deixa a preventiva de lado porque é mais imediato, é um pouco mais reto. E aí, a gente pode questionar e falar sobre pontos negativos dessa medicina curativa. Como? É muito mais caro, Então, é muito mais caro tratar a doença quando ela já está estabelecida do que evitar que ela aconteça. É mais lento também, então para você curar uma doença é muito mais lento quando ela já está estabelecida. E um outro fator é que ela, infelizmente, ela não impede a expansão da doença, Então, se já conheceu a doença no estado muito avançado, não consigo evitar que aquela doença vá progredir, Então, pode levar à morte mais rapidamente e tudo mais. Então, é um estilo de medicina que acaba sendo ineficiente em diversos aspectos. Até porque os principais casos de morte no Brasil são evitáveis, são de doenças evitáveis, como doenças cardiorrespiratórias, como hipertensão, coisas desse tipo que são voltadas à ideia do estilo de vida. Então, no Brasil, se tivesse uma questão voltada para a medicina preventiva, muita gente deixaria de sofrer tanto. Outra questão que a gente pode colocar ali para questionar é a característica do imediatista da sociedade. Essa característica imediatista fala sobre a gente resolver o agora, Aí a gente pode citar uma intervenção, um repertório sociocultural do Anthony Giddens, que é um sociólogo britânico em que ele fala, mais ou menos, a ideia dele, resumidamente falando, é que a gente tende a resolver somente o que dá para fazer agora. Deixa as coisas para depois. Então, a gente tem essa tendência de deixar algumas coisas para depois. E as características imediatistas do brasileiro têm esse ponto, que vou resolver só agora. O agora vou tomar um remédio, vou ao médico, só me curar do que eu estou tendo ali e não vou investigar a fundo qual é o processo. E também cabe usar essa citação do Anthony Giddens, na questão do Estado. O Estado ele gosta de resolver os problemas imediatos, Então ele evita lidar com os problemas futuros. Então resolve somente o que dá para fazer agora. Seria uma boa citação que dá para colocar ali. Outra coisa que dá para a gente relacionar aí é o problema da automedicação, que tem até um vídeo aqui no canal, se você não viu, vale a pena também,
que fala sobre essa necessidade que a gente tem. A medicina curativa preza por essa necessidade de curar-se rapidamente, né, imediatamente. E essa necessidade de curar-se pode levar ali ao distanciamento à medicina preventiva. Ali tem uma outra citação. Edgar Cabanas, que é um psicólogo espanhol, escreveu um livro chamado A Ditadura da Felicidade, no qual ele fala que a sociedade, de uma certa maneira, impõe a gente um padrão positivo, um padrão de felicidade, de alegria, de bem-estar. E se eu não atingo aquele padrão, eu tenho que buscar, eu mesmo, buscar as formas de resolver aquele problema. Então, a automedicação poderia ser um fator relacionado a essa citação de Edgar Cabanas, que é exatamente essa busca pela felicidade extrema, instantânea, imediata, que impede de eu buscar outras fontes de lidar com aquela doença. Lógico, falando sobre os problemas, você também tem que falar um pouco sobre o lado positivo, né? Então, a medicina preventiva, ela tem a característica de ser centrada na pessoa. Então, um ponto muito importante é, contrário da curativa, que é centrada nos sintomas, na preventiva a gente centra na pessoa, que é investigar a fundo o que aquela pessoa tem, o que ela não tem, o que ela pode ter, investigar as causas, as possíveis consequências. Então, é um estudo muito mais aprofundado. É mais barato porque você evita que as doenças sejam estabelecidas, mais rápido porque você consegue evitar ou então ao conhecer a doença precocemente, você consegue tratar mais rapidamente, e vários outros fatores que podem ser importantes. Dentro desse ponto ali, dá para a gente citar, por exemplo, por que a gente não busca a medicina preventiva. Aí dá para falar sobre o Byung-Chul Han, em sua teoria da sociedade do cansaço, em que a sociedade impõe um cansaço muito grande na gente. A gente vai deixando as coisas para depois e não dá tempo de resolver as situações. Por exemplo, a ideia do estilo de vida, né? A alimentação saudável, que também tem um tema aqui no canal, um vídeo no canal falando sobre alimentação saudável, que é muito importante, a gente se alimentar bem, né? A gente acaba não se alimentando bem porque a nossa vida está cada vez mais corrida, de acordo com essa ideia da sociedade do cansaço. E também a questão da prática de exercícios físicos, de atividades. Essa prática de atividades físicas promove também um bem-estar físico e mental. E a gente não está com tempo, porque cada vez mais a sociedade impõe a gente padrões de vida que nos faz viver muitas vidas e pouco a nossa vida, a nossa própria vida. Não temos tempo para resolver os nossos próprios problemas, por exemplo. A gente acaba deixando para depois. Daria para usar essa citação aí. Também tem um vídeo sobre o sedentarismo que tem a ver um pouco com essa ideia do preterimento às atividades físicas no Brasil. O ponto importante aqui é falar que a medicina preventiva ela tem que ser uma questão de participação social, que é a população tem que assumir a sua própria responsabilidade em relação ao seu estilo de vida e também, quando a gente fala sobre exames e consultas, ir atrás desses exames e consultas quando tem essa possibilidade. Outra parcela ali de participação social seriam os profissionais. Os profissionais de saúde também deveriam ter um atendimento um pouco mais humanizado para que essa medicina preventiva pudesse ser trabalhada de maneira eficiente, de maneira prioritária. E também os próprios gestores, quando a gente fala sobre os governantes, né? As secretarias, de uma certa maneira, trabalhar em conjunto para que fossem dadas alternativas, para que a gente, população, pudesse acessar esse bem público que seria uma saúde preventiva, que é o foco do SUS, de acordo com a Constituição Federal. E aí é o seguinte, como que eu resolvo um problema como esse? Uma sugestão é a seguinte, não sei se você conhece, mas tem um programa chamado Programa de Saúde da Família, que prioriza exatamente a forma ativa de lidar com a saúde. Por quê? Na saúde curativa, na medicina curativa, a gente trabalha de maneira, a saúde pública trabalha de maneira passiva, que é nós vamos até eles para curar as nossas doenças. No programa de saúde da família é o contrário. Através dos agentes de saúde, eles vão até as casas das pessoas e conversam com essas pessoas, veem como é que estão os exames rotineiros, marcam exames, consultas com especialistas. Então é um programa muito eficiente que, infelizmente, não atinge toda a população. Então a proposta de intervenção possível e bem interessante seria a ampliação do programa de saúde da família, para que garanta que todos os bairros brasileiros tenham pelo menos um postinho de saúde da família, para que esses agentes possam ir até a casa das pessoas, conversar com elas sobre o seu estilo de vida, sobre a forma como está lidando mesmo com as doenças ou possíveis doenças, sobre a forma como vai fazer exames, consultas e coisas do tipo, seria um ponto bem importante. Outra sugestão seria o governo investir mais em saúde preventiva de maneira ampla. Também você poderia colocar essa intervenção nesse sentido. E, claro, falar também sobre os profissionais. Então, os cursos de medicina poderiam preparar
de maneira mais preventiva, os médicos a trabalharem, a pensar de maneira mais preventiva, para saber lidar melhor com o atendimento ao público, até mesmo na hora de conversar com o público, coisas do tipo. Com o público, no caso, os pacientes. E também, claro, a escola, a mídia poderia fazer campanhas e projetos para que a população se instrua quanto às necessidades de cuidar do próprio corpo, porque a medicina preventiva, como foi dito, é uma das coisas mais importantes para serem feitas para que a gente tenha uma velhice saudável, para que a gente possa envelhecer de maneira mais saudável do que normalmente as pessoas envelhecem vivendo somente essa conduta da medicina curativa.